Salve, nerdaiada! Eu sou o Mestre Morfeu do RPG Massacre e esse é o primeiro... sei lá, assistindo o filme com o Mestre Morfeu. Nada melhor do que o próprio Os Vingadores, o filme de super-heróis mais popular de 2012. 2012. Bom, uma questão que eu sempre faço assim quando eu vejo um filme, eu sempre observo se aquele filme fosse um jogo de RPG, ou melhor, se aquele filme fosse o resultado de um jogo de RPG, como teria sido aquele jogo? Bom, eu sempre observo isso, e vendo a maioria dos filmes, tem muitos filmes que cabem como um jogo de RPG, mas tem outros filmes que não, né? No caso dos Vingadores, é um filme, não que seja o melhor filme, mas é um filme considerando assim que tem vários personagens num cenário fantasy, tem uma base realista, mas é um filme fantasy e é um filme que consegue distribuir bem uma série de personagens com uma característica totalmente diferente um do outro. Eu diria que não tem um personagem principal, né? Tem entre aspas, né? Mas na lógica não é pra ter. E enfim, o filme teoricamente seria um bom jogo de RPG, né? Teria sido um bom jogo se fosse. Então é interessante, eu vou aproveitar esse momento para assistir esse filme junto com vocês. Durante o filme eu vou fazer um recorte, é claro, né? Não vamos ver o filme inteiro aqui, você não vai ter saco para isso. Vamos ver o filme e eu vou comentando de algumas cenas, o que teria acontecido no jogo de RPG, ou se aquela cena cabe no jogo de RPG, ou se você como jogador pode usar aquela estratégia baseada naquela cena, ou se você é um narrador, como narrar aquela cena, dicas, enfim, vamos desbaratinar o negócio aí e vamos ver que merda dá. Iniciar a bagaça. Bom, vamos lá. Se você não assistiu o filme, obviamente vai estar cheio de spoilers. Então, cuidado. Se não quiser estragar, sei lá, a surpresa, não veja esse vídeo. Porra, tô avisando agora, né? Sou foda. Bom, enfim, vamos lá. O filme ele é dirigido por Joss Whedon, que ele tem um bom currículo nerd aí. Eu não vou falar tudo, também não conheço tudo que o cara fez, mas o cara é bem falado no ramo. Vamos considerar que o diretor do filme é o narrador, certo? Tem a primeira cena anterior a essa, né, que ele dá um rápido prelúdio, né, fala sobre o Tesseract, né, ou o cubo cósmico, caralho. Bom, pra quem lê os quadrinhos das antigas, o cubo cósmico sempre esteve presente nas histórias do Capitão América, Vingadores, Caveira Vermelha, enfim, a merda sempre foi feita. E aí em seguida ele entra com a SHIELD. Agora vamos comentar rapidamente sobre os outros personagens. Eu não vou lembrar o nome de todos os atores, pronunciar corretamente, então vou me referir sobre o nome dos personagens. Capitão América, Homem de Ferro, Thor, Hulk, Gavião Arqueiro, Viúva Negra são jogadores. Só que aí tem uma problemática. Imagine que antes desse filme, todos os outros personagens eles tiveram um jogo antes, uma sessão onde eles tiveram, sei lá, uma aventura solo onde eles puderam conhecer suas planilhas, saber como interpretar os personagens e afins. Agora imagine que o Gavião é o cara que chegou de última hora. Ele falou: mestre, eu quero um personagem que é um arqueiro. O mestre pergunta, né, Joss Whedon: pô, mas você tem história desse personagem? Eu não fiz não. Aí ele: então você vai ser um agente da SHIELD, né? Que tipo, mais fácil de explicar, tá? Não precisou de aventura solo. Então já mete o cara aí no meio que já era. Só que aí tem outro problema. Temos dois personagens que são agentes da SHIELD, a Viúva Negra e o Gavião. Por exemplo, se você é um mestre, você já narrou várias vezes, você já viu que, você já sabe, por exemplo, se você tiver dois paladinos, ou dois Bruhá, ou dois Garra Vermelha, sei lá, dois personagens que têm a mesma estrutura de história, dá problema. Que aí você como mestre vai ficar assim, tipo, sem saber o que fazer, sabe? Se você colocar uma história de um jeito para um personagem, você tem que colocar outra história diferente, você não pode colocar a história igual. Então, dois agentes da SHIELD no filme dos Vingadores daria problema. E aí o que o mestre fez? Falou: Gavião, você vai trabalhar
pro vilão, o Loki, tá ligado? Tipo, o mestre não sabia o que fazer com o personagem, lá, você vai ajudar o vilão. Olha, eu não sei se um jogador ficaria feliz se fizesse isso. Eu já conheci alguns casos que deram certo, mas também já vi alguns casos que não deram certo. Se você é um narrador de RPG, talvez isso seja uma jogada arriscada. Ou seja, então só tome essa decisão em último caso. Mas beleza, vamos seguir o resto do filme. As cenas seguintes são de apresentação do personagem, dos personagens, né? Embora já houvesse uma sessão anterior, os personagens não vão simplesmente, pum, vocês estão juntos. Os jogadores vão se perguntar, ué, por que estamos juntos? Onde estamos? Por que estamos aqui? Isso não é uma boa ideia. Então, o que acontece, né? O Joss Whedon, o narrador, ele vai passando as cenas de cada personagem tem lá seu espaço para interpretar. E é interessante assim que os turnos vão sendo passados, ou não só os turnos, mas os turnos eles vão acontecendo de acordo com o desenrolo da história. Por exemplo, se for analisar, tem alguns personagens que aparecem primeiro, porque, ou melhor, corrigindo, os personagens que aparecem primeiro são aqueles personagens que estão mais ligados com a história, né? Tem mais a ver com a história, que nem o Homem de Ferro. Eu diria que o Homem de Ferro é o jogador Capitão América do mestre. Ou seja, que é aquele jogador que puxa a mesa. É aquele jogador que está mais envolvido com o jogo, que está mais entrosado, que sabe usar planilha. É aquele jogador que ajuda o mestre, sabe? O mestre dá a bomba na mão do jogador e o jogador se vira e ajuda o grupo ainda de tabela. É o cara, fazer o quê? Enfim. Então esse Homem de Ferro, Hulk de certa forma, Capitão América, esses são os personagens mais fáceis na história, de entrada de primeiro. Tem o Thor que aparece lá já há alguns minutos já de filme, ou teoricamente o turno dele seria o último. Mas é aquela, ele apareceu no momento que foi cabível, que foi adequado para ele aparecer na história. Então beleza. Conhecendo os personagens, tá bacana. Próxima parte. Essa cena é interessante, não RPGisticamente, mas cinematograficamente, né? Que assim, eu diria que desde quando começou os filmes de super-heróis no cinema, sempre houve aquela discussão do fantasy e do realista, sabe? O que dos quadrinhos é muito fantasy, e esse fantasy não cabe no cinema. As pessoas que não conhecem não estão acostumadas a que vão se assustar, sabe? Por isso, por exemplo, no segundo filme do Quarteto Fantástico não temos o Galactus, o gigante de pinico na cabeça. Mas aí o que acontece, né? Na verdade, desde os primeiros filmes, 10 anos atrás, teoricamente foi educando as pessoas a filmes super-heróis. Ao ponto que hoje é possível pessoas que nunca leram quadrinhos ver a porra do porta-aviões da SHIELD voando. Fantástico isso. Pira nerd. Mas eu aposto que essa sempre foi a maior discussão. Do tipo, pô, como é que a gente vai fazer um barco voador? Como as pessoas vão aceitar isso, sabe? Possível, né? Todos nós sabemos que é possível. Mas o filme mostrou de um jeito bem bacana, que ficou fácil ali, tipo, todo mundo aceitou e ficou legal pra caramba. Porta-aviões. Essa é a parte favorita do mestre, onde os jogadores começam a se reunir, os turnos começam a ficar mais rápido e o jogo começa a ficar mais produtivo, né? Mas ainda assim ainda tem alguns detalhes a se encaixar. Vamos ver aí. Interação dos jogadores. Antes de prosseguir, comentar rápido aqui sobre os jogadores. Vamos lá. Capitão América. Capitão América não é o Capitão América do grupo, infelizmente. Eu imagino que é um jogador mediano, é um jogador que está conhecendo as regras, ele leva um tempo para se adequar no seu personagem. Então, eu diria que a performance dele no jogo foi razoavelmente bom. Não foi excepcional, foi bom. Bom, o Homem de Ferro é o jogador Capitão América. Então, realmente a performance dele no jogo foi excepcional. Viúva Negra seria aquela jogadora
vamos supor, que conhece menos sobre RPG, que tem menos experiência, mas aquela que surpreende. Na prática, sabe? Ela acabou sendo bem importante, bem participativo para a história. E bom, enfim, foi bacana a Viúva Negra. Gavião também, aquele jogador meia boca, tipo, tá chegando agora. O Hulk seria aquele jogador, sabe, aquele jogador emotivo, aquele jogador que gosta de se emocionar e não tá muito preocupado com a história, assim, sabe? Então, vai de pé. E aí o que é interessante? Esses personagens que já tiveram uma sessão própria, que já tiveram seu ambiente, seu cenário, até que é uma característica muito forte para quem já jogou RPGs de super-heróis, é que cada personagem é um cenário diferente. E aí quando você reúne eles, você estava reunindo vários cenários que não tem nada a ver com o outro. Nem, por exemplo, o Homem de Ferro, que vem num cenário tecnológico e está prestes a encarar o Thor, que é um deus nórdico. Ao lado do Capitão América, um super soldado da Segunda Guerra Mundial. O que A tem a ver com... O que frango tem a ver com ovo, o que tem a ver com banana, sabe? Nada a ver. E essa é a graça, na verdade, de Supers, se você joga Supers RPG. E... Bom, a cena a seguir é fantástica também. Cinematograficamente falando, eu diria que é um ótimo combate, né, de Super, né? Deixa eu avançar um pouquinho pra você ver.